Bahia. Que no jogo da ida, o Bahia rapidamente construiu o placar da primeira goleada. No jogo da volta, repetiu a dose. Rapidamente construiu a goleada e os 5 gols foram marcados no primeiro tempo. O Rogério mesclando a equipe, descansando jogadores importantes. Já estava assim o Jean Lucas, claro, com a seleção. Descansou o Everton Ribeiro desde o princípio. Descansou o William José. Descansou o Luciano Juba. Descansou o Mingo. Descansou jogadores importantes e ainda assim fez um time forte, com o Sidney, o garoto, com o Thiago, Thiago marcando. Artilheiro da Copa do Nordeste, chegou a 6 gols. Pois é, e aproveitando as oportunidades que elas não costumam vir em abundância no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, para esses meninos, foi muito importante. O Bahia jogou a Vera o primeiro tempo, mesmo já entrando campeão, né? Vamos falar com sinceridade, o Bahia já entrou campeão. Mas ainda assim, no primeiro tempo, ele jogou muito sério e atropelou o Confiança. A gente está falando, Edu, de um dos melhores times da Série A do Brasileiro contra um time de meio de tabela da Série C do Brasileiro. Nem sempre essa diferença é colocada em campo. O Bahia não deu brecha durante 1 minuto sequer dos 2 jogos da final para essa diferença ficar em segundo plano. O Bahia jogou como um dos melhores times da Série A e construiu o seu título diante da sua gente, voltando a vencer a Copa do Nordeste, que não vencia desde 2021. Lembrando que o Confiança passou por um time da Série A, né? Sim. Passou pelo Ceará, passou pelo CSA para chegar a essa final. Campanha mas realmente histórica. não conseguiu fazer a resistência que o torcedor proletário, o torcedor do Confiança esperava. A campanha do Confiança é uma campanha histórica. Mas chegar nessa final e vencer o Bahia neste momento em que vive o Bahia, que é um momento de muita força, podendo chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, habitando o G4 de brasileiro, era muito difícil. E a questão é que o Bahia explorou ao máximo a sua superioridade diante do Confiança. Então o Bahia poderia ter vencido por 2-1 e 3-0, 1-0 e 2-0, e a gente falaria aqui que foi um título incontestável. Mas o Bahia colocou em campo nos 2 jogos o tamanho da diferença que existe entre as duas equipes. Por isso que ficou, pelo placar agregado, humilhante para o Confiança, mas é uma campanha histórica, um time sergipano chegar à final é histórico, foi muito importante para o Confiança, e o Bahia chancela o seu papel de hoje ser o time mais poderoso da região Nordeste. E agora o Confiança torce para o Bahia ir bem no Campeonato Brasileiro, porque pode ganhar uma vaga na Copa do Brasil na terceira fase. Então, muito importante também, até do ponto de vista financeiro, para o Confiança no ano que vem. E assim, Edu, falando sinceramente, para o Bahia, como projeto, o Bahia, o Grupo City, esse projeto de crescimento do Bahia, ganhar a Copa do Nordeste é o menos importante, porque a ambição desse projeto ela é maior, é fazer do Bahia um time frequente de Libertadores, é colocar o Bahia disputando uma Copa do Brasil para ganhar, fazendo campanhas muito fortes no Brasileiro, como está fazendo. A Copa do Nordeste, tal qual o Campeonato Baiano, elas ficam em segundo plano para a magnitude do projeto. Mas para o Bahia, instituição antes mesmo do Grupo City, para o Bahia cultura, para o Bahia o que representa o clube e para a torcida, se consolidar como o melhor time da região, como o maior campeão, voltar a vencer, ser campeão diante da sua gente na Fonte Nova, tem um simbolismo muito forte, né? O regional, a cultura, a história do Bahia. Então, dentro desse contexto, um título importante. Para o projeto do Grupo City, o Bahia tem que vencer a Copa do Nordeste frequentemente e hoje fez com muita facilidade diante do Confiança. Eu estava lembrando aqui, o Bahia passa pelos 2 cearenses, né? O Bahia passa por Fortaleza e Ceará. O Confiança passou pelo Vitória. Passou pelo Vitória para chegar a essa final. CSA e Vitória foi o caminho do Confiança. Rogerão aí. Rogerão, olha a taça. A orelhuda. A orelhuda. Boa noite pra você, boa noite pro Zupac, ao Elton Serra que tá aqui ao meu lado na cabine da Arena Fonte Nova. A festa continua, tem muita gente ainda no gramado aqui da Fonte Nova, jogadores, agora as famílias também entraram nessa conquista do pentacampeonato, num dia em que o Bahia fez 5-0 no Confiança. Concordo, tô contigo nessa, Edu. Se tivesse sofrido lá contra o Confiança até um empate 0-0, hoje o jogo seria mais tenso. Mas o fato, Elton, que lá no primeiro tempo em Aracaju, com 3 minutos o Bahia fez um gol e jogou com muita naturalidade para superar um Confiança que não conseguiu competir nessa final.
De novo, boa noite para você, Elton. Boa noite, Vini, para você, para os companheiros, para o fã de esportes. É claro que a gente olhando para o que fez o Bahia nos 180 minutos, não dá para dissociar dos 90 primeiros. Aliás, não dá para dissociar dos 15 primeiros, porque foi quando o Bahia conseguiu construir o jogo, né? E isso foi de uma maneira muito inteligente. O Bahia foi o time do jogo aéreo durante boa parte desse confronto. Fez muitos gols de bola parada, fez muitos gols de cruzamentos para a área, soube explorar a fragilidade do adversário, manteve a sua intensidade nos 2 jogos e por isso acabou sendo campeão. Olha só, Edu, vamos aqui para, acho que é Gramado. Vamos com a Melbia Rolim, que tem informações aqui na tela da ESPN. Diga, Melbia. Informações de um dos personagens principais aqui do Bahia, né? Danilo Fernandes entrou em campo hoje ovacionado pela torcida, pelos jogadores, aplaudido de pé e hoje levantando o seu 3º título aí com a camisa do Bahia. Feliz, né? Feliz demais. A gente sabe o quanto é difícil ser campeão. É uma carreira longa onde às vezes você é julgado por não ter conquistado um título ou talvez até um jogo, mas nunca por deixar de trabalhar e deixar de poder, de tentar, né, fazer o seu melhor. Tem dias que, claro, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas tá sendo lindo. A gente tá com um probleminha lá no microfone da Mel. Para todo mundo, pro torcedor que é apaixonado, assim como eu, por esse clube, a gente só agradece o reconhecimento, fica feliz por estar podendo premiá-los com mais uma taça aí. É um sentimento hoje de missão cumprida, os filhos aqui, vamos lá, a medalha já aqui sendo carregada por uma das suas filhas. Como que é o nome dela? Maia. Certo. Dedicado pra ela hoje? Pra ela, pro meu filho Bento, pra minha esposa, que tá aqui. Ficou tímida, não quis vir aqui? Essa daí odeia uma câmera. Eu também não sou muito fã, né? Eu também não gosto. Prefiro um estádio com 50 mil torcedores do que uma câmera me filmando, assim. Tá certo. E o que você planeja da carreira daqui pra frente? Porque tem gente que diz que já tá batendo na porta aí, não vou dizer quem é. Então, o futuro a Deus pertence, né? Claro que a gente sabe que é um momento de mais pro final da carreira. A gente não pode negar isso. Já estou com 37 anos. Ainda tive algumas coisas no meio do ano, umas oportunidades de poder ter vivido novos ares, mas enfim, o amor de ficar falou mais alto, o amor à minha família que não querem mais sair daqui. E hoje, mais do que tudo, é por eles. Caminharam junto comigo durante mais de 15 anos, principalmente minha esposa, então hoje eu preciso estar ao lado deles e o futuro a Deus pertence. Inclusive, fiquei sabendo que as portas do Bahia estão abertas para você em outras funções, procede? Pô, não sei, eu quero conversar com o pessoal, vamos ver qual que é o futuro aí que vai ter pra gente. E eu já disse inúmeras vezes que eu quero ajudar o Bahia dentro de campo, se for fora de campo eu também quero estar ajudando sempre. Muito obrigada, parabéns pelo título, volto com você, Vini. Melbia tava falando aí, é que o senhor deu informação aí sobre o Danilo Fernandes. Entregou, tá certo, o repórter é isso. Você falou no on e ela falou no on também. Ô Elton, mas assim, deve estar vindo aí a aposentadoria em breve do Danilo Fernandes, se não agora, em breve mesmo. E você lembrou de um episódio no qual ele acabou sendo vítima de um atentado há pouco tempo, e não sei se depois disso, mas tem um carinho muito grande por parte do torcedor do Bahia. Sim, né? Em 2023, né, no jogo Bahia e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, o ônibus do Bahia sofreu um atentado de parte da torcida organizada do clube e o Danilo Fernandes foi um dos mais atingidos, né? Perdeu até parte da visão durante um tempo, teve que lidar com essa situação de estilhaços no rosto, passou um tempo afastado, ficou abalado emocionalmente, retornou, foi importantíssimo, inclusive, no último jogo do ano passado contra o Atlético Goianiense, que levou o Bahia a Libertadores depois de 36 anos. Ele foi titular daquele jogo. Para contextualizar, não é, Vini? Para quem não estava assistindo e está acompanhando o Sport Center agora, eu trouxe durante a transmissão, quando ele entrou em campo, ele acabou sendo ovacionado pela torcida porque ele foi substituto do Ronaldo durante o jogo. O Rogério fez essa homenagem. Eu trouxe que o Danilo Fernandes considera a aposentadoria ao fim do seu contrato. Ele trouxe ali, né, o futuro Deus pertence, porque ele ainda não tem essa decisão ainda concreta na sua cabeça, mas sim o Bahia oferece toda a estrutura para ele. O Carson no Manchester City, né, que é um cara já veterano e praticamente não joga, mas é um cara para ajudar os novos goleiros, para fazer essa transição da base para o profissional. Então ele é um cara que pode ainda contribuir até como atleta profissional.
Mas há essa consideração, por isso eu trouxe que pode ser, não sou eu que vou cravar a aposentadoria do Danilo Fernandes, ele que decide, pode ser o último jogo oficial dele como jogador profissional. A gente viu esses minutos finais aqui contra o Confiança. Uma posição, inclusive, viu, Edu, Zupac, Elton, que foi muito debatida no Bahia ao longo desse ano. E aí, ampliando Copa do Nordeste e falando do ano do Bahia. Que é a posição do gol, né? Marcos Felipe, Ronaldo, nunca foram unanimidade, né? E o Bahia, a gente viu até agora há pouco, viu, Edu, o João Paulo, ex-goleiro do Santos, estava aqui na premiação, não jogou a Copa do Nordeste, não podia jogar agora porque ele não está inscrito. Mas, Edu, Zupac, devolvendo aí para vocês, para a gente bater. O João Paulo tem uma chance real de assumir a titularidade do gol do Bahia, de ser o terceiro titular mesmo do Bahia nesse ano, nessa reta final de temporada, viu, Edu? Sim, o Bahia agora com esse olhar para a Copa do Brasil, né? Sim. Que é tão importante. Ganhou o primeiro jogo contra o Fluminense, 1-0, e a tendência é que o João Paulo assume essa posição de goleiro titular do Bahia, né? Ronaldo comemorou o título hoje, o João Paulo tem tudo para ser titular, já nesse jogo tão importante dessa semana, né? Que vale classificação para a semifinal da Copa do Brasil. De fato, assim, para o torcedor, a posição de goleiro nunca passou confiança com os nomes à disposição hoje, com o Marcos Felipe e com o Ronaldo. E quando a gente olha para o nível de investimento do projeto esportivo do Bahia junto com o Grupo City, como esse time tem um meio-campo forte, como esse time tem um ataque qualificado que melhorou bastante na atual temporada, como a linha defensiva, mesmo com nomes menos badalados, se fortaleceu a ponto do Juba ser hoje considerado um dos melhores ou o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, de maneira isolada, o gol já gerava desconfiança. Quando você olha para quem está à frente do goleiro, você fica ainda mais distoante a falta de um nome consolidado para essa posição. Te fiz um sinal aqui, peço licença, porque o Gilberto, o lateral que atuou hoje, claro que sim. Pede passagem com a Melber Rolim. Vamos lá. Alô, Gilberto, uma linda noite pra você. Tá com um enfeite aqui no pescoço, uma medalha, coisa linda, hein? Qual o sentimento hoje? Sentimento de gratidão, né? Segundo título aí esse ano e a gente fica muito feliz. Corar um trabalho que a gente vem fazendo desde a pré-temporada. Ganhar o título em casa, né? A primeira vez, então muito bom. A torcida nos apoiou desde o início e fazer a nossa festa agora, comemorar bastante. Ainda mais você que recuperou recente de uma lesão no adutor da coxa, e aí fica ainda mais especial a festa nesse momento? Com certeza, muito especial. Ficar de fora é muito ruim, ainda mais num ano maravilhoso que a gente vem fazendo. A gente trabalhou muito, eu agradeço muito aos fisioterapeutas que me ajudaram, ao departamento médico, a voltar o mais rápido possível, tá pronto para jogar hoje. Consegui jogar o jogo inteiro, então fico muito feliz e agora é dar sequência. Tá certo, e a sequência é bem pesada, né? Grandes desafios, Copa do Brasil, Brasileirão, e aí? Somos o time que mais jogou no ano, né? E não é fácil, mas a gente vem conseguindo controlar isso muito bem, revezando o time o máximo que pode. Hoje, com muitos jogadores que não vinham jogando, a gente conseguiu um placar elástico, isso é muito bom para dar descanso para os outros jogadores. Agora é pensar na quarta-feira, que é um jogo muito importante. Se Deus quiser, vamos sair com esse triunfo. Tá certo, comemorar muito hoje. Julietezão já tá a ponto. Com certeza, a Juliette dá sorte. Tá certo. Volto com você, Vinícius. Ih, rapaz, que isso? Nosso comentarista agora me pegou de surpresa. Óculos escuro lá aqui também. Esse é a Juliette também, Elton? Não, esse não. Esse é um pouco mais barato. É muito mais barato. Mas esse aí faz a festa. O Gilberto, lateral, viu, Edu, Zupac e Elton, ele deve ser o titular contra o Fluminense, Nelson. Vai, tira aí, vai. Sim, porque o Arias está na seleção e ele ganhou a titularidade faz pouco tempo. Sim, agora eu vou voltar a enxergar melhor garoto, você, inclusive. Muito bem. Ele se recuperou de uma lesão, não acabou entrando em campo no jogo de ida, porque a gente imaginava que fosse, né, o cara para ter um pouco mais de minutos. O Fred foi titular naquele jogo e agora ele jogou 90, né? Ele jogou 90 e deve ser titular contra o Fluminense, porque o Arias joga na terça-feira pela seleção colombiana, foi titular inclusive no primeiro jogo da seleção colombiana nessa data FIFA. Voltamos ao gramado da Fonte Nova. Melber Rolim. Então, Elton, tava chamando ele de Luciano Rodrigues aqui, mas ele nem olhou. Aí me cutucaram, chama pelo apelido que ele responde, é o Lucho Rodrigues. Então vamos lá, Lucho. E aí, cara, sentimento de missão cumprida hoje, levantaram a taça, momento especial entrando para a história do clube. Sí. Para nós é muito importante este título. Está sendo um ano muito longo, mas sabemos que
que todo o trabalho, todo o sacrifício que feito está sendo recompensado com os títulos. A verdade que estamos muito contentes, muito felizes. Agora temos um jogo muito importante na quarta-feira. Vamos manter um foco nisso. Tá certo. Rogério Ceni tem sido um técnico muito importante na tua carreira. Conta pra gente o que ele falou, conversou com vocês hoje antes do jogo. Não, ele conversou o jogo da ida, da final, né? Que tínhamos que tomar o jogo, o campeonato com muita seriedade, que depois do jogo com Mirassol, veníamos de sofrer bastante esse jogo, tínhamos que levantar a cabeça, por sorte tuvimos a revancha muito perto aí no jogo da final da ida, e é isso, creio que a equipe se reivindicou muito bem, e depois aqui com nossa torcida, com nossa casa, levantar o título dessa forma aqui é muito importante. Certo, muito obrigada, boa noite. Na verdade, muito hermosa noite para vocês. Volto com você, Vinícius. Grande Melvin, a mesma figura, cara. Olha só, 9-1 na soma dos placares, viu, Edu? E o Lúcio, ele ia ser o artilheiro do campeonato. Tava com 5 gols, só que aí o Thiago, viu, hoje, Edu, fez 3 gols e se tornou ele, o garoto da base, o pivete de aço, o artilheiro da competição com 6 gols, Edu. Pivete de aço, 20 anos. Já tem 8 na temporada, 6 só na Copa do Nordeste. Deste Bahia que passou de 100 gols, 100 gols, né? O Flamengo chegou a semana passada, ou retrasada. E como disse o Gilberto, é o time que mais jogou na temporada, né? Isso também ajuda, né? Pois é. Agora, assim, e 9 no Confiança também ajuda bem. O fato do Thiago ter arrebentado hoje, tornado da competição, o próprio Sidney ter jogado também, é outra característica interessante que esse jogo propiciou, porque, assim, é claro que existem exceções, e acho que o Palmeiras é uma exceção, mas em via de regra, times que investem bastante, que têm jogadores de muita qualidade e que estão brigando pelos títulos mais importantes, acabam, consequentemente, abrindo menos espaço para quem vem da base, porque esses espaços são ocupados pelos jogadores contratados. Então, e no Bahia isso também acontece. Então, jogos como o de hoje, confrontos que já eram desnivelados desde antes da bola rolar, e foi comprovado com bola rolando, permitiram ao Rogério botar os meninos para jogar diante da torcida, Fonte Nova lotada, jogo valendo taça, ganharem esse tipo de experiência. Então, não só para o Thiago, mas também para o Sidney, o volante, que fez uma boa partida, essa realidade de poder jogar com o time principal do Bahia, numa Fonte Nova lotada, tem muito valor para o amadurecimento deles também. O esquadrão brocou. E nem precisou do craque, né? Everton Ribeiro. Ele não entrou? Segundo tempo. Entrou só no segundo tempo, mas não saiu jogando nenhum dos 2 jogos. Vamos lá, Melvin Rolim com o craque do time. Ele que é ídolo de tantos, entrou aplaudido também, já assumiu a faixa de capitão e hoje conquista mais um título aí para sua carreira. Sim, muito feliz, né? Graças a Deus, podendo aumentar essa coleção de títulos, muito especial. Copa do Nordeste não tinha essa taça tão bonita, então